Olá, boa noite. Eric, Olga, tudo bem? Silvânia, meu amor, Dan, que tá aqui comigo. Boa noite, gente. É um prazer ter vocês aqui. Olá. Pessoal que foi entrando, que já puder avisar algum amigo, alguma amiga, para poder entrar também. Hoje a gente vai falar de coisas muito legais. Já tô doida para começar a falar um monte, porque eu já não sou faladeira, né? Oi, Glauci, minha linda. Marcos. Vou esperar, gente, só uns 5 minutinhos pra poder... Vocês não reparem que eu tô falando meio estranho, porque eu coloquei aparelho hoje. E eu tô super estranhando, gente, me perdoem. Eu não imaginava... Eu sempre ouvi as pessoas reclamando, falando do aparelho, mas eu não imaginava que era tão chato. Como é que vocês estão, gente? Eu já tô friorenta. Coloquei esse casaco agora lá em cima, daqui a pouco eu vou começar a sentir calor, porque eu sou dessas. Primeiro eu sinto muito frio, depois sinto muito calor. É a bipolaridade da térmica. Hoje foi um dia de bênçãos pra mim, graças a Deus. Como que foi o dia pra vocês? Antes de eu entrar já no conteúdo, eu quero deixar uma mensagem. Eu vou aguardar 5 minutinhos só. Hoje eu não tô na minha casa. Ontem eu transmiti os slides pela minha TV, mas hoje meu irmão que me ajuda com essas coisas, ele teve um imprevisto, ele não pôde estar comigo, então eu não pude passar os slides na TV. Não sei mexer muito bem com essas coisas e ele que me ajudou ontem com tudo, né? Embora teve um pequeno acidente, quem estava aqui ontem viu que o ring light caiu, mas coisas que acontecem, né, gente? Que acontecem no ao vivo. Mas ele me ajudando, ele é muito safro para essas coisas, né? Ele conseguiu espelhar a tela do celular dele na TV e tal. E eu falei assim, gente, hoje eu não vou conseguir, então eu vou lá pro espaço, porque aqui fica mais confortável para mim, sentada, para poder passar o conteúdo para vocês. Hoje cedo eu tava dando uma revisada no conteúdo e quando eu tava dando essa revisada no conteúdo, me veio uma outra passagem na minha cabeça. Ontem eu li a passagem sobre Jesus falando sobre aquele que edifica sua casa sobre a rocha. E assim, vocês viram que não foi pregação, gente. A gente fala sobre Deus, independente da religião, né, de cada um. Mas Deus é o Deus para todos. Para quem não sabe, eu sou evangélica, né, mas independente disso, Deus, ele abençoa todas as pessoas, né? Ele é o pai de todos. Então, independente da religião de cada um, eu acho que a Bíblia tem lições muito boas para a nossa vida, para a vida de todos. E eu li aquela passagem e vocês viram que foi aplicado ao nosso dia a dia. Fabi, eu vou ver se eu consigo deixar gravada também, tá? Eu vou ver se eu consigo deixar gravada a aula. Mas quem puder já pega um papel, uma caneta, porque se acontecer alguma coisa que eu não conseguir gravar, né? Se acontecer algum acidente eu não conseguir gravar, porque essas coisas são muito incertas, gente. Às vezes eu gravo um vídeo lindo das minhas clientes e posto. Quando eu posto, não carrega, eu vou e perco o vídeo, essas coisas acontecem. Então, de qualquer forma, é bom a gente dar uma anotada nas coisas. E tem outra, a gente quando anota as coisas, a gente usa, nós temos a memória visual. Para quem não sabe, eu estudei psicologia. Eu fui até o 5º período de psicologia, depois eu fechei, mas isso eu vi na faculdade. A gente usa a memória visual, a gente usa a memória auditiva
e as duas coisas que a gente está usando agora, e vocês podem usar algo a mais para ajudar vocês, que é a memória sinestésica. O que é a memória sinestésica? A memória sinestésica é a memória de procedimento. É aquela memória quando a gente executa algo. Então, o fato de vocês estarem escrevendo também ajuda a memorizar. Eu acho isso uma coisa bacana, né? E então, eu deixei meu conteúdo... como não deu para passar os slides, eu peguei as minhas anotações para poder deixar aqui. E eu achei uma outra passagem que eu acho legal, que dá pra gente aplicar no nosso dia a dia, que se encontra em Jeremias, capítulo 29. E é só um verso que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E quando eu pensei nisso e li, eu cheguei e falei assim, caramba, dá para aplicar muito hoje na live. E eu fui e consegui anotar 3 pontos. Primeiro, lendo antes, né, tudo que foi falado, porque Deus falou essa passagem para o povo de Israel, quando eles estavam falando sobre o povo que estava em exílio babilônico e tal. E ele, antes de falar essa palavra, dar essa ordem, ele falou para as pessoas assim, olha, vocês vão para a Babilônia e quando vocês estiverem lá na Babilônia, eu quero que vocês se casem, eu quero que vocês construam casas, eu quero que vocês plantem, eu quero que vocês construam nesse lugar. E eles estavam indo para um exílio, eles estavam indo presos. E Deus deu essa ordem. Então a primeira coisa que eu tiro, a primeira lição que eu tiro dessa passagem é o quê? Floresça aonde você foi plantado. Porque muitas das vezes a gente acha que o sucesso, muitas das vezes a gente acha que o fato da gente prosperar está condicionado ao local onde a gente está. E isso não é uma verdade. Então, assim, eu tô falando isso porque eu não sei onde você se encontra hoje. Então, talvez você esteja num lugar onde você não queira estar. Poxa, eu tô aqui nesse lugar, cara, eu tô trabalhando aqui, mas eu não queria estar nesse lugar. Mas se a gente não aprender que a gente precisa florescer ali naquele lugar, independente daquele lugar não ser o lugar onde a gente quer, a gente não vai florescer em lugar nenhum. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que Deus ele tem algo guardado para cada um de nós. E a gente precisa aprender a florescer onde a gente estiver, dar o nosso melhor onde a gente estiver. E é por isso que Deus deu essa ordem para o povo. Falou, olha, vocês vão estar lá no exílio, não é um lugar legal, não é um lugar favorável, onde vocês querem estar, mas eu não quero que vocês fiquem desanimados, eu não quero que vocês fiquem assim, eu quero que vocês plantem, eu quero que vocês construam, eu quero que vocês se casem, eu quero que vocês construam uma vida. Aí ele vai e fala essa passagem que diz assim, porque eu sei bem os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins que esperais. E a segunda lição que eu tiro é que Deus quer o melhor para nós, independente de onde a gente estiver. Então Deus quer o melhor para você, Deus quer o melhor para mim. Né? Porque às vezes as pessoas passam algumas situações, nós passamos algumas situações que a gente pensa que está passando por aquela questão porque a gente merece estar passando por aquilo. Mas na verdade, ninguém merece passar por algo ruim e na verdade a gente não merece tanto assim as bênçãos que vêm de Deus. Né? Todos nós estamos num nível de igualdade, ninguém é mais merecedor ou menos merecedor das bênçãos de Deus. Todos nós somos merecedores de igual forma. Então, quero deixar essa lição também de que Deus quer o melhor para todos nós. E a terceira lição que eu tirei foi: o ambiente em que estamos não garante o nosso final. Eu não sei aonde que você se encontra nesse momento. Eu sei aonde eu me encontro nesse momento. Mas eu sei de uma coisa, que o ambiente onde eu me encontro não diz o meu final. E o ambiente onde você se encontra também não garante o seu final, né? É Deus quem sabe qual é o nosso final. E o melhor que a gente tem a fazer é a gente cumprir a nossa missão nesse mundo, nessa terra, para a gente chegar no ponto onde nós precisamos chegar, onde Deus determinou para cada um de nós. Então, gente, eu achei essa lição muito legal. Queria muito que vocês guardassem isso no coração de vocês, assim como eu vou guardar para mim, porque a primeira coisa que eu pensei quando eu li essa passagem, né, que está lá em Jeremias, capítulo 29, versos 11.
E para encerrar essa parte, né? Porque eu sei bem os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus tem pensamento de paz e não de mal para nós. Vamos entrar no conteúdo que eu achei super bacana. Então, hoje a live ela fala, o tema central fala sobre intercorrências, né, durante o procedimento que vai ser realizado. E não tem como a gente começar falando de intercorrência sem a gente falar do básico, assim como eu falei ontem, continuando, gente. Se a gente não dominar o básico, ninguém sai do nada pro avançado. A gente primeiro vai pro básico para depois caminhar pro avançado. Então existem degraus a serem seguidos e existem coisas que não podem deixar de serem feitas. E o principal para a gente evitar essas intercorrências é a asepsia. Foi o que eu anotei aqui, asepsia. E o que é asepsia, gente? É o carro-chefe da biossegurança, né? É higienizar, é você pensar que o nosso trabalho trabalhando na área da estética, na área da beleza, não tem a ver só com algo supérfluo, mas sim com saúde. Nós estamos diretamente ligados com a saúde dos nossos clientes, tanto saúde e integridade física, quanto saúde e integridade emocional. Então, assim, dependendo da intercorrência que acontecer, a gente vai causar um trauma físico naquela cliente e a gente também vai causar um trauma psicológico. As pessoas vêm até nós, cada um tem as suas guerras, as suas batalhas diárias. E a gente não sabe como que a gente vai encontrar aquela pessoa. E independente disso, se a pessoa estiver bem, ela tiver uma lesão, se ela tiver uma intercorrência, a gente pode jogar o emocional daquela pessoa na lona. Porque a nossa integridade física está assim, a nossa integridade emocional está assim ligada à nossa integridade física, né? Quantas pessoas aqui, eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Eu, por exemplo, quando eu era mais nova, na época que eu era adolescente, gente, que eu não sou tão novinha assim, não era tão falado questão de design e sobrancelha. Uma pessoa não vivia só de fazer sobrancelha, ela não era especialista naquilo que ela fazia. Então, assim, você ia fazer a unha, a pessoa que fazia a unha já falava assim, vamos limpar a sobrancelha? Ia lá e limpava a sobrancelha da gente. Ia fazer o cabelo, a pessoa chegava lá, vamos limpar a sobrancelha? Aí ia lá e limpava a sobrancelha da gente. E nesse inteirinho, o que acontecia? A gente saía com a sobrancelha malinha, né, colegas? Quem nunca? Quem nunca, gente? Quem nunca, por favor, digita aí eu nunca, se isso nunca aconteceu com você, porque você é bem-aventurada, é a queridinha de Deus, entendeu? Se você é da minha época, é claro. Então, eu não sou tão novinha assim, mas se você tem pelo menos de 25 pra cima, você já deve ter passado por isso. Às vezes até menos, já deve ter passado por isso. Por quê? Porque antigamente não existiam especialistas naquilo que realizava na questão de sobrancelha, né? A área da beleza era uma área muito abrangente, não era... as pessoas não focavam, não tinham essa visão de especialista. Então eu vou falar muito mais sobre isso, gente, na live de amanhã e na live depois de amanhã. Eu vou focar muito nessa parte, de falar da gente como especialista, de estratégias mesmo, de posicionamento, Aí, que triste, gente. Agora você tá falando, isso já aconteceu comigo, já aconteceu muito comigo. Gente, isso já acontecia muito, porque as pessoas não eram especialistas, né? Então, assim, quando isso acontecia, isso já aconteceu comigo também, eu tava bem, tipo assim, vou pra uma festa, ia lá pra fazer o cabelo, a pessoa chegava e falava assim, vamos limpar a sobrancelha? E eu, não, vamos limpar, tá horrível, tem que fazer essa sobrancelha. Eu ia lá, deitava e quando eu levantava, querida, eu estava quase sem a sobrancelha, que eu já não tinha muito, né? Porque pra quem me conhece sabe que eu tenho micropigmentação. Já não tinha muita sobrancelha. Aí, quando eu ia ver, a pessoa chegava lá e deixava a minha sobrancelha um fio. Que minha sobrancelha, gente, é igual do Charlie Chaplin. Aquela sobrancelha curtinha aqui, ó, cotozinha aqui. Daqui pra cá eu não tenho basicamente nada. Aí a pessoa ia lá e deixava minha sobrancelha, além de ser curta, uma linha. E eu saía daquele lugar
com o meu emocional muito abalado, eu saía triste, chateada. Por quê? Porque o meu emocional foi abalado por conta da minha aparência. Então, não é só porque a pessoa está num processo de ansiedade, numa crise de ansiedade, não é só porque a pessoa está depressiva ou algo do tipo, que uma intercorrência vai afetar ela. Uma intercorrência vai afetar muito mais o emocional dela. Mas qualquer pessoa é afetada por um procedimento que não é bem executado e a pessoa vai sair triste, vai sair com o seu emocional abalado. Então, o carro-chefe é a asepsia, que a gente começa com higiene das mãos, higiene de utensílios, roupas limpas. Essas roupas não podem estar contaminadas. O que eu acho muito legal é que, sim, por questões do ambiente que a gente está vivendo, por questões de a gente estar numa pandemia, então essas questões de higiene, de sanitização estão sendo muito mais abordadas e as pessoas estão dando um olhar a mais para isso. Embora que assim, quando começou a pandemia, eu já comentava com as minhas clientes, e os meus clientes já viam que eu tinha alguns hábitos que não mudaram até hoje, que é o de usar máscara, lavar as mãos entre uma cliente e outra e passar álcool na minha maca, na época era na cadeira, agora é na maca, passar álcool nos utensílios. Então isso, gente, é o básico do básico para a gente evitar uma intercorrência. Por quê? Porque senão a gente tem uma contaminação cruzada. Então, se a pessoa ela tá com algo na pele, uma bactéria na pele, a gente tem contato direto com essa cliente e depois a gente vai ter um contato direto com outra cliente. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode estar sendo um vetor de uma contaminação cruzada, de você passar uma dermatite, de você passar uma afecção de pele de uma cliente para outra. Então, a gente precisa ter esse cuidado de asepsia das nossas mãos. Anotem aí, asepsia das mãos. Isso, gente, não é nada que vocês precisam, tipo assim, jogar ácido sulfúrico na mão, não, tá? O básico do básico que a gente já sabe hoje, já tá tudo muito mais esclarecido. Simplesmente da gente lavar as nossas mãos, da gente passar álcool 70. Gente, o álcool 70, ele é utilizado em bancada de laboratório. Então, assim, muita gente ignora o poder, né, de asepsia do álcool 70. Hoje em dia tem sido muito mais falado. Mas isso já são coisas que eu já usava antes, né? O álcool 70 para higienizar utensílios, bancadas, você ter uma estufa para você poder higienizar utensílios que sejam de metal, né? Embora que no leste, o ideal é o quê? Higienização, asepsia das mãos, né? Então, se lavar as mãos com água e sabão, higienizar muito bem, passar o álcool 70 e, se possível, usar uma luva. Mas se você não tem esse jeito com luva, não vai te impedir de fazer, é só você ter esse cuidado, né? De estar com as suas mãos muito bem limpas, de higienizar muito bem o rosto da cliente e com as mãos limpas. E o principal, eu também anotei aqui, não reutilizar materiais que são descartáveis. Gente, isso aqui é muito importante, sabe por quê? Existem profissionais e profissionais. Então, assim, existem questões financeiras que a gente não pode ignorar. Ah, mas vai ficar caro se eu gastar isso daqui. É descartável, gente? Descarta, não reutiliza. Não usa de um cliente para o outro, gente, porque isso é contaminação, é saúde. A gente precisa tratar o cliente da forma que a gente quer ser tratado. Será que você gostaria de chegar em algum lugar para você ser atendido e saber, por exemplo, que a pessoa está usando em você, sei lá, um cotonete, que é algo descartável, né? Porque a gente usa o cotonete para poder higienizar os cílios, usar de uma para outra. Tipo um micropore, que é algo que vai ter contato com a lágrimas, com secreções da pessoa. Embora que o micropore não dá para reutilizar por causa da colinha, né? Mas assim, materiais que são descartáveis, luva, essas coisas, descarta a luva, descarta o algodão, descarta as coisas, né? Se você puder ter a escovinha, quando a gente trabalha com leste, a escovinha ela é necessária
ser de uso individual, né? Então, assim, eu achei um fornecedor muito bom, que muitas vezes eu compro no AliExpress ou no Wish, que, assim, quando entra umas promoções relâmpago que a gente não paga nem frete, gente, sai super barato, tá? Mas, independente disso, também o valor não é tão caro assim, a gente comprando no Brasil, em alguma lojinha, vale a pena, pela biossegurança do nosso cliente. Água e sabão, álcool 70, uso de máscara, que é imprescindível, e assim, na pandemia, né, tá sendo muito mais falado. Intercorrências. Gente, é necessário a gente visualizar, a gente entrar em contato com a nossa cliente, né, ter uma conversa com a nossa cliente e esclarecer como que é feito o procedimento para que ela se sinta mais segura, né? Algumas coisinhas que eu fui falado ontem, então a gente deixar a cliente segura e a gente entender como que é aquela cliente, né? Nós atendemos pessoas, nós não trabalhamos com coisas, trabalhamos com pessoas. Então, assim, a gente precisa entender, fazer uma entrevista e saber se a pessoa tem algum tipo de alergia. Tem gente que já tem um histórico de alergias, mas se a pessoa usa um rímel, ela já irrita os olhos. A pessoa não pode usar uma maquiagem nos olhos que já fica irritado. Tem muita intercorrência de alergias da pele, tem uma pele muito sensível. Então, assim, essa pessoa, ela não pode fazer o procedimento, né? Microporo ele é danado para dar alergia nas pessoas. Então, assim, antes de fazer uma entrevista, gente, você tem alergia a microporo? As pessoas vão dizer isso. Se ela já tem essa predisposição, né? Normalmente a pessoa que já tem essa predisposição, ela já se entende, ela já não vai para esse lado. Mas é imprescindível a gente ter essa anamnese com a nossa cliente. Danos ao fio. Então, assim, Dan? Gente, deixa eu só pegar um negócio aqui rapidinho. Voltei. Eu separei aqui uma coisinha para mostrar para vocês. Vou começar com essa daqui. Não sei se vai dar para vocês verem. Isso daqui, gente, é uma imagem, foi tirada da internet. Mas eu só tô mostrando para vocês para ilustrar, né? Como que coisas que podem acontecer. Porque o que acontece? A gente trabalha, o Lash Lift, ele inclui um procedimento químico, né? E esse procedimento, ele pode causar danos ao fio se ele não for feito de forma correta. Então, existe um tempo para ter atuação daquele produto de acordo com a espessura e com a individualidade do cliente, do fio do cliente, com a característica do fio do cliente. Vocês lembram que ontem eu falei? Quem não lembra, depois dá uma olhadinha lá no meu feed. A live de ontem ficou gravada. Então, assim, vocês lembram que eu falei que o nosso fio, né, a tricologia do fio, tem as escamas, que são a camada mais superficial do fio. Por dentro tem o córtex, que a gente chama de córtex. Então, ali dentro do córtex fica os nutrientes daquele fio, fica a massa, fica as características em si daquele fio, tá dentro dele, no córtex. Então, quando a gente coloca esse produto, que é o produto principal, aí essas cutículas se abrem para poder ter uma ação ali dentro daquele fio, né? Então, se a gente ultrapassar o tempo necessário, vai haver uma intercorrência, vai haver uma queda. Isso aqui pode acontecer sim. Não sei se está dando para vocês verem por conta do... Deixa eu desligar aqui. Olha. Tá vendo? Isso pode acontecer. Um dano ao cílio do cliente. Outra imagem também. Isso, se você exceder o tempo,
então vai ter um dano ao cílio do cliente. Se você deixar de menos, você não vai ter um resultado. Então, assim, a gente quer executar aquilo ali, a gente tem que saber o que fazer. A gente tem que fazer aquilo ali de forma consciente, de forma responsável. Isso aqui, por exemplo, é uma ilustração, tá, gente? Isso daqui foi tirado da internet, essa imagem é uma ilustração. Estão vendo esses fiozinhos assim, todo danificadinho? Todo como se fosse cacheado? Com esse produto, dependendo do tempo que você deixa, se não causar queda, mas se passar um pouco mais do tempo, pode acontecer do fio ficar assim, danificado, né? Com a sua estrutura alterada. Por quê, gente? O princípio ativo do produto, que é o principal, que causa a alteração no fio, que causa a modificação no fio, né? Que é o que causa aquele efeito dele levantadinho, esticadinho. O princípio ativo tem moléculas que vibram. Então, o que acontece? Essas moléculas, elas causam um atrito ali naquele fio se abre, ele entra ali e vai fazendo o efeito, né, que tem que ser feito para realizar o procedimento. Quando a gente tira aquele princípio ativo e depois coloca o outro, que é para poder dar uma neutralizada, essas moléculas elas vão estabilizar, vai haver uma estabilidade dessas moléculas. E por isso que a gente usa o bobzinho, né? Então aquilo ali vai ficar o quê? O fio vai ficar novamente rígido. Então, dependendo do que a gente faz com aquele fio, o que vai acontecer? Ele vai ficar daquele jeito. Vai ficar alterado. Né? Quem trabalha já com esse procedimento sabe do que eu tô falando. Não é um procedimento simples, mas é um procedimento que tem que ser feito com consciência e a gente precisa entender o que a gente está fazendo. Minha mãe já fez um procedimento nos cabelos que escorreu para os olhos e causou uma inflamação na vista dela. Eu vou falar sobre isso, é um pouquinho mais para baixo, sobre a gente executar, né, com uma atenção para a gente poder não ocorrer essas coisas, esses acidentes. Um exemplo, ontem a gente estava falando sobre a fisiologia dos olhos. Quando você coloca o micropore aqui, quando a cliente fica falando muito, isso acontece, gente, comigo, porque assim, quando a pessoa tá realizando um procedimento, ela tá ali para poder, muitas das vezes, desabafar, um momento de descontração. Então, quando a gente isola o fiozinho de baixo, muitas das vezes a cliente está falando e e vocês lembram que ontem foi falar da fisiologia dos olhos, a gente falou o quê? Córnea, né? Conjuntiva, que é a membrana que cobre a esclera dos nossos olhos, que é esse branquinho do olho, tá tudo na aula que ficou gravada. Então, assim, tem uma membrana que cobre a esclera, você colou ali o micropore. A pessoa ficou falando demais, quando a gente fala, a gente mexe os olhos sem querer. Isso é inconsciente, né? Porque a musculatura do nosso rosto, a musculatura da nossa face, ela é toda ligada. Então, assim, quando a gente fala aqui, muitas das vezes a gente, mexe os olhos. Cada pessoa tem o seu jeito de se expressar, mas normalmente quando a gente fala, eu falando aqui, eu já começo. Mexe os olhos, a gente se levanta a sobrancelha, faz tudo. Nós somos expressivos. Poucas pessoas têm pouca expressão. Tem algumas pessoas que elas têm essa parte aqui muito, assim, bem sóbria, né? Eu sou dessas que também mexo muito, sou muito expressiva com os olhos. Então, quando a gente fala, a gente mexe essa parte. Isolou o fio com micropore. A pessoa ficou falando demais, pode acontecer uma lesão na conjuntiva, que é a membrana que envolve a esclera. Que se houver um cortezinho, alguma coisa vai causar um dano nesse olho, né? Ou na membrana que cobre a íris. Então, assim, a gente trabalhar, o cliente está falando, para de falar só um pouquinho nesse momento, tal, entendeu? Então, a gente tem que saber com o que a gente está trabalhando. Por isso que ontem eu estava falando que a gente precisa conhecer profundamente o que a gente está fazendo, não fazer as coisas assim, né, de forma aleatória. E muitas das vezes, gente, a gente faz um curso, a gente tem conhecimento em algum lugar, mas a gente precisa buscar por nós mesmos, né? Alguém ensina ou passa algo pra gente, a gente precisa correr atrás pra gente conhecer aquilo ali de forma mais profunda. A área que a gente trabalha, que é a área da beleza, é uma área
que ela está em constante evolução. Então, assim, a hora que você desistir de estudar, você ficou para trás. Não tem como, a gente não tem essa opção. Se a gente trabalha com pessoas, se a gente trabalha com procedimentos, se a gente quer ser bem sucedido naquilo que a gente está fazendo, bem sucedido que eu falo, gente, não é ser milionário, não. Embora que todo mundo quer isso. Eu quero, Deus, sua filha tá pronta. Mas não é só isso. Bem sucedido que eu falo é você olhar um trabalho e ver que ele ficou bem executado e você ficar feliz com aquilo que você fez. Então, assim, para a gente ser bem sucedido naquilo que a gente está fazendo, a gente precisa ter essa sensação de busca. Conhecimento nunca é demais, é o que eu falei ontem. Conhecimento é poder, conhecimento empodera a gente. Então, assim, é necessário a gente conhecer esses detalhes para que lá na frente a gente possa lidar com essas coisas. Um exemplo, a pessoa veio aqui e colou o microfonezinho, o cliente está falando, olha, se você continuar falando, pode acontecer isso, né? A gente está mexendo na sobrancelha, olha, você mexe em cima, aqui a gente tem a glândula lacrimal, a gente tem isso, tem aquilo. Você se posicionar como uma pessoa que você tem conhecimento naquilo que você está fazendo. Ó, o que eu tenho aqui no espaço. Fica já acima aqui da minha mesa. Na verdade, eu trouxe pra cá, porque eu sempre olhava em casa. Eu sempre tinha pra poder dar uma olhadinha em casa, que eu tenho isso aqui desde da época que eu fazia faculdade, né, de psicologia. E assim, a gente precisa entender o corpo humano, a gente precisa entender o que a gente está fazendo. É a gente ir além. É a gente ir além daquilo que a gente já faz, é a gente ir além daquilo que a gente já realiza, né? Análise do estado de saúde da cliente. Então, assim, muitas intercorrências, nem sempre uma intercorrência, ela vai acontecer por você não saber executar aquele procedimento. Mas a gente tem coisas que a gente não pode deixar passar. Um exemplo, você precisa analisar, né, a área que você vai trabalhar. No caso do lash, os cílios. Se você perceber queda excessiva, se você perceber dermatite, se você perceber uma alergia, se você perceber que a saúde daquela região não está apta, você não pode realizar esse procedimento. É preciso ter... ontem eu também falei sobre isso, as aulas, gente, eu achei que os temas, assim, ficaram muito legais. Eu escolhi os temas com muito carinho e são temas que eles estão totalmente casados. A aula de hoje está totalmente casada com a aula de ontem, porque ontem a gente falou sobre a fisiologia dos olhos e dos fios. Então, hoje a gente está falando de intercorrências. Então, o fato de a gente conhecer a fisiologia dos olhos e dos fios vai evitar intercorrências, né? Então, assim, ontem foi falado que causas nutricionais podem afetar diretamente o ciclo de crescimento do fio. Pode haver queda, pode haver um ciclo que fique mais longo do que o outro, tanto a hipervitaminose como a hipovitaminose, que é o excesso de vitamina naquele organismo ou a falta de alguma vitamina naquele organismo, vai afetar diretamente os fios, né? Eu falo diretamente os fios porque é onde a gente está, onde a gente trabalha, né? Então, assim, lesões, tá com alguma ferida, tá com alguma alergia, tá com alguma lesão nessa área, você precisa encaminhar esse cliente para um profissional, para um dermatologista, para um médico. E muitas das vezes nós que somos profissionais somos as primeiras que observam algumas coisas dos nossos clientes. Muitas das vezes chegou clientes aqui para mim, estavam com queda, buracos no meio da sobrancelha e não tinha reparado, porque estava vivendo uma situação de muito estresse, de muita correria, e não tinha reparado que estava com uma queda na sobrancelha. Aí quando eu fui, falei, olha, você está com uma queda aqui, isso é normal, aconteceu alguma coisa, aconteceu algum acidente. A pessoa, eu tô, pega o espelho, meu Deus, tô mesmo, mas não sabia, não tinha visto isso e tal. Aí essa pessoa foi lá e procurou um médico, se cuidou, se tratou, os pelinhos cresceram e ficou tudo bem. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar atento, detalhista para essas coisas, né? Emocional. Gente, como eu acabei de falar agora, o estado emocional, ele interfere demais. Por quê?
o estresse, ele influencia diretamente na síntese de vitaminas no nosso corpo. O estresse, ele influencia diretamente na produção de algumas substâncias no nosso corpo. Tem alterações hormonais que são provenientes do estresse. Então, assim, a gente precisa estar no equilíbrio. Então, muitas das vezes aquela pessoa chega até nós e não está com o seu emocional ok, não está com o seu emocional em dia. Então, a gente precisa observar todas essas coisas. Nós estamos ligadas, né, a essas clientes. E eu acho isso muito legal. Eu acho isso bem bacana, porque, assim, muitas das vezes a gente cria um vínculo, né, com o cliente, que é um vínculo de amizade, de constância, né? Com a aula de ontem e de hoje, a gente pode observar uma coisa importante, que é o fato da gente ter uma carteira de clientes fechado. Como foi falado ontem, os nossos fios, eles têm um ciclo de crescimento. Então, assim, você fez o procedimento naquele cílio, naquela sobrancelha, aquilo ali não é algo que vai durar para sempre, porque o ciclo do fio está sempre, né? Lembra a fase anágena, catágena, telógena. Então, assim, aquele fio que está com o procedimento vai cair, vai nascer outro, e aquela cliente ela vai precisar estar retornando a gente constantemente. Então, é um vínculo que a gente cria com aquela cliente. E eu acho isso muito bacana. E a gente consegue acompanhar até o estado de saúde da nossa cliente, né? Claro, nós não somos médicos para poder indicar nada, mas a gente pode observar alguma diferença, a gente pode observar alguma alteração, algo que a gente percebe que não é normal naquela pessoa e encaminhar ela, falar, olha, você precisa procurar um médico, porque isso aqui não tá legal, não era desse jeito, né? Eu acho muito bacana isso, porque a gente tá ali sempre em constante contato com os nossos clientes. Inflamação nas pálpebras, as pessoas, aquele inchadinho que fica coçando, gente, eu achei uma coisa muito interessante, uma explicação muito interessante. Na verdade, eu já sabia, mas não sabia como explicar. E eu fui e anotei aqui do meu jeito, ó. Pálpebras coçando, vermelhas. Aí a gente pode falar das glândulas de Meibomian. Gente, as glândulas de Meibomian, eu não falei ontem, então assim, eu já tinha estudado sobre isso, só que não coloquei no slide ontem. E se encaixa muito com a aula de hoje, já que a gente está falando de intercorrência. As glândulas de Meibomian produz um dos componentes das lágrimas. Cada olho tem entre 20 a 40 glândulas de Meibomian. A secreção que essa glândula produz, a glândula de Meibomian, ela compõe as lágrimas e é uma substância oleosa. Qual é a função dessa secreção? É fazer com que as nossas lágrimas não evaporem facilmente. Então, ela é meio oleosinha, ela compõe a secreção lacrimal, né? E causa essa lubrificação, né? Tem essa função de lubrificação. A função da secreção da glândula de Meibomian produz e não deixar que as lágrimas evaporarem. Quando está com problemas, pode causar o que a gente chama de olho seco. Não sei se você já viu, eu já vi pessoas com esse problema. Quando tem alguma alteração na glândula de Meibomian, a pessoa tem esse problema de olho seco, tem que tratar, tem que usar colírio específico, essas coisas. E, gente, tá totalmente ligado à aula de hoje, àquilo que a gente está falando. A gente está falando sobre biossegurança. Vocês sabiam que se a gente não higienizar bem as mãos e tocar no olho daquela cliente, pode entrar algum micro-organismo ali nessas glândulas, numa dessas glândulas, e causar inflamação, né? Orientar nossa cliente a higienizar muito bem os cílios. Então tá tudo ligado com biossegurança, tá tudo ligado com intercorrências que a gente pode evitar simplesmente sabendo executar o nosso trabalho bem, sabendo fazer o básico, aquilo que eu falei, gente, o arroz com feijão que não pode faltar, né? Então, assim, se a gente não aprender primeiro a fazer o arroz com feijão, não dá pra já sair fazendo lasanha. A gente tem que primeiro saber fazer o arroz com feijão. E se você não sabe fazer um arroz com feijão muito bem feito, então não adianta partir para outro lado. Primeiro você tem que fazer o básico com excelência, para depois avançar e fazer algo maior, né? E ser excelente naquilo que você vai fazer, que é maior, né? São degraus que precisam ser escalados pouco a pouco. Então, assim,
tudo que eu falei aqui, falei ligado para o leste, falei ligado para nossa área, mas você que é profissional, que... Elaine, tudo bem? Higienizar bem as mãos e calçar as luvas, porque biossegurança é tudo. Isso aí. Foi falado isso daqui, o Elaine. Muito bom ter você aqui. Né, gente? Então, a Elaine, ela é uma excelente profissional e ela tá aí muito ligada, ela me pega muito bem nessa parte de biossegurança, tá sempre batendo nessa área, porque é aquilo que eu tava falando. Biossegurança tem tudo a ver com saúde. Saúde, tá totalmente ligado com a saúde da nossa cliente. A nossa cliente não pode vir para as nossas mãos saudável e sair das nossas mãos com um dano físico, né, com um dano em seu organismo. Então, isso é responsabilidade. Essa é a palavra. Isso é responsabilidade. Gente, vocês estão gostando da aula? Quem está gostando da aula, bota um joinha. Se ficou alguma dúvida, vocês podem falar, gente. A aula tá bacana. A gente já tá chegando no final, né? A aula de hoje, como eu falei, tá muito ligada com a aula de ontem. Obrigada, Elaine. Muito obrigada. Gente, antes de terminar, eu vou deixar uma mensagem aqui para vocês. Eu quero falar algumas coisas. Até o final dessa maratona, que vai ser na sexta-feira, eu tô preparando uma coisa bem bacana, né? Uma surpresa no final. Então, vamos fazer o seguinte: se você tem alguém que quer entrar na área da beleza, se você tem um conhecido, uma conhecida que tá meio perdida, que tá precisando se encontrar, se situar, né? Então você compartilha, não deixa de compartilhar e pede para estar presente nas lives. Por quê? Eu vou deixar algumas lives, vou tentar deixar essa salva também. Não sei se de amanhã eu vou conseguir deixar salva, mas vai ter uma surpresa muito legal. Talvez, não sei se vai ser amanhã, eu não sei. Eu vou ver um dia legal para poder dar um presente bem bacana e vai ser para quem estiver presente na live. Eu tô pensando em fazer um sorteio de algo bem bacana e que vocês vão gostar, mas a pessoa precisa estar presente na live. Então, se você conhece alguém que quer entrar na área da beleza, se você conhece alguém que tá passando por uma situação difícil, tá precisando se situar, gente, porque acontece, não é só questão financeira, também é questão financeira, gente, porque a gente falar de dinheiro não é ruim, não. A gente não paga a conta só com boa vontade. A gente paga a conta com dinheiro, né? A gente faz as coisas com boa vontade. A gente não vai fazer nada que vai ferir os princípios, né? Os nossos princípios. Mas a gente precisa de dinheiro para pagar as nossas contas. E tem uma nova profissão pode mudar a vida de alguém. Quantas pessoas que eu conheço, quantos testemunhos que eu já não ouvi de mulheres, por exemplo, que passavam situação de abuso em casa, que viviam um relacionamento abusivo, ou de mulheres que criavam seus filhos sozinhas, né, e conseguiram dar a volta por cima, conseguiram sustentar suas famílias, as suas casas por causa de uma oportunidade. Então, assim, oportunidade é uma coisa que a gente não pode deixar passar. E se é uma coisa que muitas das vezes não vai servir para mim, mas pode servir para alguém. E se é algo que serve pra mim, aí mesmo que a gente tem que compartilhar, porque aquilo que é bom a gente tem que compartilhar com as pessoas. Então, assim, se vocês acham que as aulas tá legal, que aqui pode ser um gatilho para essa pessoa despertar o interesse de uma nova profissão, que é uma profissão muito viável, gente. Eu trabalho com sobrancelhas hoje em dia e com lash tem sido os meus 2 carros-chefes aqui no espaço. Mas vocês não têm noção de como que a busca pelo lash está aumentando, pelo lash lifting.
E vocês não têm noção de quantas pessoas que ainda não conhecem esse procedimento. A gente precisa ser visionário. O que é ser visionário? A gente não pode olhar a nossa realidade aqui e ficar com os olhos focados na realidade que a gente está vivendo. A gente precisa enxergar lá longe. Muitas das vezes a gente vai eu vou abordar isso em outras aulas, porque hoje não é o tema dessa aula, mas eu acho legal falar. A gente precisa... Yara, eu amei meu leste, não conhecia mesmo. Que legal, Yara. Yara amou mesmo, gente, quando ela acabou de fazer, ela olhou no espelho e ficou... Gente, isso tem acontecido demais. Tem acontecido demais. As clientes que não conhecem, que estão começando a fazer agora, estão amando o procedimento. Está sendo uma novidade para muitas, embora o lash lift não é um procedimento novo. Não é um procedimento novo, mas é um procedimento que está sendo abordado de forma maior agora. Então, quem é profissional precisa ter olhar de mercado. Olhar de mercado. E se é uma coisa que está impulsionando agora, a gente precisa entender que lá na frente aquilo ali vai estar muito maior. E uma frase que eu ouvi e que eu acho que a gente precisa guardar é: quem bebe a água primeiro, bebe a água limpa. Na selva é assim, né? Quem bebe água primeiro, bebe água limpa. Então, assim, você já iniciar, tá vendo que vai ter um boom no procedimento e você tá tendo a oportunidade de você chegar e já começar lá na frente, você vai ser pioneiro. Um exemplo, a micropigmentação. Quem começou há 7, 8 anos atrás, sei lá, 10 anos atrás, hoje é pioneiro naquilo que faz, porque começou há muito tempo atrás, né? E é tudo assim. Então, quem começa primeiro, vence os desafios primeiro e triunfa primeiro. Então, a gente precisa ter essa visão de mercado. Então, assim, a procura pelo lash lift, ela tem aumentado muito, e as clientes que estão fazendo estão ficando super satisfeitas. E hoje, eu não estou falando de profissional, mas estou falando de clientes mesmo. Muitos clientes não conhecem. Então, assim, é um procedimento que eu já conhecia antes, só que eu não focava antes nele. E depois que eu vim aqui para o espaço, que eu comecei a focar nele, eu vi que é um mercado que ele não é tão explorado. Mas vocês podem ter certeza que daqui a pouco tempo vai estar bombando mesmo. E as pessoas estão gostando, os clientes estão voltando. Eu até postei um print de uma dessas clientes que fez o procedimento. Gente, eu achei, assim, muito legal, porque assim, ela tinha acabado de sair daqui. Tinha tipo 2 horas que ela tinha saído daqui. Ela me mandou mensagem falando assim: por favor, deixa meu horário marcado para mês que vem, porque eu vou voltar. Então ela já estava com medo de ficar sem horário, sem agenda pro próximo, porque ela tinha amado o procedimento. Então, assim, quem sai na frente, enfrenta desafios primeiro, vence os desafios primeiro e triunfa primeiro. Então, fiquem ligadas, porque eu tô preparando um conteúdo muito legal para amanhã também, tá? E compartilhem, gente. Compartilhem. Informação nunca é demais. Eu tô passando aqui, não tá sendo nada cobrado, mas tá sendo um conteúdo de muito valor. Tá sendo um conteúdo que a gente não encontra em qualquer lugar. Então, compartilha, porque não custa nada. E é algo que pode ser aplicado em muitas profissões. Ontem foi abordado questão de fisiologia dos olhos, tricologia do fio. Hoje foi abordado biossegurança, intercorrências. Gente, isso daí é algo muito abrangente. É algo muito abrangente e é um beabá que muita gente não tem. Eu já tive contato com profissionais que já trabalhavam há tempo com procedimento e que não sabiam questões básicas de biossegurança. Questões básicas, né? Então, assim, ninguém nasce sabendo, a gente precisa buscar e a gente precisa trocar informações, né? E então, se tá sendo algo bom para você, se tá abençoando a sua vida, passa pra frente, que não custa nada, gente. Não custa nada. E tem espaço para muito profissional ainda, porque lash lift é uma coisa, como eu falei, que não tá... que está sendo abordada agora, então tem espaço para muita gente. É um procedimento que a gente realiza em média, a gente leva em média 1h30 para poder atender o cliente. Então não tem como a gente atender tantos clientes assim no nosso mês. E tem outra, é um procedimento que fideliza cliente. Então você não vai fazer um lash aqui e a pessoa só vai voltar daqui a 1 ano. Claro que pode acontecer de uma pessoa ou outra falar assim: realizei esse daqui e eu não quero
mais fazer, porque eu não me identifiquei e tal. Tá bom, normal, isso acontece. Mas aquela pessoa, aquele cliente que fizer o procedimento, que gostar do procedimento, que você conseguir captar ele com um bom atendimento, né? Atendendo com um atendimento de qualidade, com um tempo de qualidade com aquele cliente, ele vai voltar. Então você vai ter uma carteira de cliente fidelizada. Você vai ter uma carteira de cliente fidelizada. Né? Se você tiver um protocolo, eu vou falar isso amanhã sobre protocolo de atendimento, a importância de você ter um protocolo. Então eu vou abordar mais detalhadamente, porque você ter um protocolo é essencial. É essencial. Então, assim, vai ser muito legal. Passem pra frente. Vou deixar uma frase que, se eu não me engano, até coloquei ela no meu Facebook, na biografia do meu Facebook. E é uma frase que ela, assim, eu ouvi... É de Viktor Frankl. O Viktor Frankl, gente, foi um psiquiatra. Ele foi autor da logoterapia, que que está dentro da existencial humanista, e foi me apresentado na faculdade por colegas de faculdade. E eu li o livro e comecei a me interessar pelas ideias dele. Ele foi um judeu que participou dos campos de concentração na época de Hitler. E ele, dentro de um livro chamado Em Busca do Sentido, ele conta o que ele viveu lá dentro, e essas frases foram frases que ele escreveu naqueles momentos de dor, nas coisas que ele passou naquele momento. Então, assim, eu vou ler para vocês, eu tenho certeza que essa frase vai impactar vocês, assim como me impactou a mim, que é assim, ó: tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Gente, ele falou essa frase no livro dele, Em Busca do Sentido, quando ele estava falando sobre os horrores e os terrores que ele passou nos campos de concentração. E ele falou que ele não desistiu de viver, porque ainda que as pessoas roubem a nossa liberdade do nosso corpo, as pessoas não podem roubar a liberdade da nossa alma, da nossa mente. Então, assim, a gente tem a liberdade de escolher as nossas atitudes, independente daquilo que a gente está passando. E a gente precisa ter essa visão. Então, assim, se a gente precisa ir além, se a gente não está satisfeito com a situação que a gente está vivendo, a gente não é uma árvore, a gente não está plantado. A gente precisa aprender a dar um passo em direção aos nossos sonhos, a dar um passo em direção àquilo que eu sei que Deus, assim como foi lido no início, eu sei que Deus quer para cada um de nós. Então, Deus quer coisas boas para cada um de nós. Deus não quer... Eu li, foi hoje, Elaine, você que chegou depois, tá falando que tá compartilhando. Eu li Jeremias 29, verso 11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, ou para fazer prosperar, né? Então é isso, Deus não tem pensamento de mal pra gente, Deus tem pensamento de bênçãos para as nossas vidas. E Ele tem promessas de bênçãos para as nossas vidas. Só que a gente só vai alcançar essas promessas e essas bênçãos quando a gente aprender a sair da nossa zona de conforto. A gente só anda sobre as águas, tem uma frase que diz assim, ó: só anda sobre as águas quem tem a atitude de descer do barco quantas vezes forem necessárias. Não dá para andar sobre as águas de dentro do barco. Para você andar sobre as águas, você precisa sair do barco. Barco simboliza a nossa zona de conforto. Barco simboliza aquilo ali onde a gente não quer sair, os nossos medos. E isso não pode ser tirado de nós. A nossa liberdade de escolher o caminho que a gente quer seguir. Essa liberdade ninguém pode roubar da gente. Você é livre, eu sou livre para escolher o meu caminho. Então, muitas das vezes você precisa só de uma injeção de ânimo, de coragem, para você conquistar aquilo que Deus tem para sua vida. Aquilo que está guardado para nós, aquilo que está no nosso coração, os nossos sonhos, os nossos projetos. Então, assim, vamos ter atitude, vamos pegar uma na mão da outra para a gente poder seguir. A gente pegar uma na mão da outra não é só a gente estar 24 horas com alguém, não. A gente pega na mão da outra pessoa quando a gente às vezes dá uma palavra só, quando a gente joga uma mensagem no nosso story, quando a gente joga uma mensagem no nosso feed, aquela pessoa ali lê
e aquilo ali é uma injeção de ânimo para a vida dela. Isso a gente se inspirar uma na outra. E a gente faz isso o tempo inteiro. Esses dias eu acordei meio chateada com algo que tinha acontecido, questão de trabalho mesmo. É uma situação que tinha acontecido um dia anterior. E eu fui e fiz uma arte falando que falando assim, chore quanto for necessário, mas quando terminar de chorar, levante-se mais forte, com vontade de fazer dar certo. E eu fui e postei aquilo ali porque eu senti muito forte no meu coração de postar aquilo, porque aquela frase veio no meu coração. Eu peguei o celular na hora e editei, porque eu tenho a artezinha pronta para fazer essas coisas. Aí eu só joguei a frase ali, eu falei, eu vou postar isso, porque eu tenho certeza que isso vai servir para outras pessoas. Sabe o que aconteceu? Eu botei isso no meu feed de manhã. Quando foi à noite, a minha penúltima cliente do dia, eram já umas 7h30, minha penúltima cliente do dia chegou pra mim e falou assim, olha Grace, eu bem li aquela mensagem, eu tinha acabado de orar e eu levantei e peguei o celular e foi a primeira coisa que eu vi foi a sua arte. E eu comecei a chorar porque Deus falou muito comigo através daquilo, eu tava precisando daquela mensagem. Então, isso é pegar na mão uma da outra. Muitas das vezes a pessoa tá lá longe, mas você mandando, você sendo uma inspiração, você não desistir, não tem pessoas olhando para sua vida. Se você não desiste, tem pessoas se inspirando em você. E elas vão continuar caminhando só por causa do seu testemunho, vão continuar caminhando só por causa da sua atitude de não parar. Ela vai olhar para você e vai falar assim, se ela pode, então eu posso também. Isso é pegar na mão uma da outra. Então, assim, gente, eu quero deixar essa mensagem para vocês, quero dizer que foi um prazer estar aqui. Foi um conteúdo que foi preparado com carinho, né? Eu tenho falado coisas aqui do meu coração, né? Então, assim, que eu possa ter sido um raiozinho de luz no dia de vocês, na vida de vocês, que, como eu falei, conhecimento é poder e que as informações que eu passei aqui possam fazer diferença no dia a dia de vocês, no trabalho de vocês, na vida de vocês, tá bom? E compartilhem, porque amanhã, 8 horas, tem mais, tá, gente? Um beijo. Obrigada por todos vocês que estiveram aqui. Que Deus abençoe vocês grandemente. Tchauzinho. Deixa eu terminar aqui.